Olá, meus companheirinhos, aqui é Saulo Laranjeira. Estou convidando vocês para assistirem um papo maravilhoso, descontraído, nesse podcast incrível, que é uma referência hoje, os podcasts do Brasil, que é o nosso querido Tome Gosto, apresentado pelo Mário. Fiquem preparados, nos acompanhem para você conhecer um pouquinho da minha trajetória artística. Será um grande prazer ter vocês como nossos queridos espectadores. Hello, meu povo! Hello, minha pova! Eu já apresentei esse podcast muito emocionado de várias formas, mas hoje eu tô mais emocionado ainda que está um mestre assentado aqui e quando o mestre vem, um fala, os outros abaixam a orelha. Ou então, como se diz na Bahia, é água de beber. E falando em água de beber, eu quero falar que esse podcast Tome Gosto é um oferecimento de cachaça seleta de Salinas, Minas Gerais, para apreciadores de todo mundo, produto destinado a adultos. Beba com moderação apenas se você for maior de 18 anos. Esse cara que tá aqui é um mestre. Ele tá na TV aberta há muito tempo. Ele tá nos palcos há muito tempo. Ele consegue transitar em áreas porque ele consegue ser humorista, comediante, cantor, intérprete, poeta. E entrevistado, Tome Gosto, Saulo Laranjeira, cerveja, café ou vinho? Café. Se você me perguntasse isso há uns 4 anos atrás, com certeza eu diria uma boa cachaçinha, porque eu conheço cachaça, sou do Vale de Jequitinhonha, de Pedras Onde tem boas cachaças e tal, ou até mesmo um vinho e tal. Mas aí de 4 anos para cá eu dei uma paradinha. Como eu até brinquei contigo, eu te mandei uma mensagem que o que eu bebi valeu pelo meu passado. Não que eu tenha sido alcoólatra, essas coisas, mas eu comecei muito cedo a minha carreira e tal, e a bebida estava sempre presente, fazia parte, uma cervejinha, né, uma caipirinha, essa coisa toda e tal. Eu já bebi pelo tempo que foi e pelo tempo de vida que Deus me der. Você condensou o consumo, então, Isso. Né? Você foi numa fase mais nevrálgica. Você falou da cachaçinha, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. O Som Brasil, que depois virou Senhor Brasil, que tem vários nomes. Som Brasil. Senhor Brasil foi a última temporada do Rolando. Do Rolando Boldrin. Meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus o tenha. Queria muito ter falado com ele nesse podcast à distância, não consegui. Quando eu era pequenininho, eu ficava assim, gente, esse moço parece o Hélio Costa, não, o Rolando Boldrin. O Nima Duarte, na televisão, todo domingo cedo, porque a criança, quando acordava cedo antigamente, menina acorda cedo. Então você ia pra televisão, você via um seriado qualquer, aí tinha Som Brasil, Globo Rural e a corrida de Fórmula 1. Isso. Era isso. Em termos de Globo, né? Em termos de Globo, sim. Em termos de Globo. Eu era muito pequeno. O Lima Duarte tomava cachaça na televisão domingo de manhã. E o mais engraçado, que ele, se brincar, eu não me lembro totalmente não, porque depois mais pra frente eu vou falar da minha convivência com o Lima. O Lima nunca bebeu, o Lima não bebia, absolutamente. Mas zero? Zero. O Lima nunca bebia e tal. Mas na frente eu conto, eu posso posicionar um pouquinho aqui. Eu ia muito no Som Brasil na época do Boldrin. Né? Comecei no Boldrin. Eu acho que eu fiz o 4º Som Brasil quando o Boldrin lançou o programa. E aí passou e tal. Depois de um tempo, o Boldrin saiu do Som Brasil, da Globo, e o Lima Duarte assumiu. E eu continuei indo. Várias vezes, lá no Lima, cantando, meus personagens já surgindo na época e tal. E aí aconteceu uma coisa fantástica na minha vida. Um grande início, assim, e tal. Por quê? Porque na época, antes do Lima assumir, ou mais ou menos no período ali, ele e o Boldrin apresentavam um recital chamado Sertão, Sertão, baseado na obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu até cheguei a assistir os dois e tal. Era um recital, os dois de smoking, e lendo as coisas do Guimarães. O Lima tinha um livro imenso assim, ele lia, e o Boldrin, os dois ficavam ali declamando momentos do livro e tal. E aí passou e tal. Aí quando eu comecei a fazer o Som Brasil, já bem assim, frequentando bastante, tendo uma convivência mais próxima do Lima,
surgiu uma coisa inacreditável, porque eles resolveram não fazer mais o recital. E aí o Lima falou, puxa vida, com o Zé Amâncio, que era o diretor da época do Som Brasil, quem a gente convida para fazer comigo? Aí o Lima me convidou e foi para mim uma oportunidade muito grande, porque o Lima tem um conhecimento profundo do Guimarães, profundo, e eu me identifico muito também e tal. Aí fizemos uma temporada em Belo Horizonte, em São Paulo, uma boa temporada, viajamos para o interior de São Paulo também, estivemos aqui em Belo Horizonte inaugurando uma nova fase do Teatro Alterosa, depois fomos para a Embaixada em Washington e tal, porque o Lima tinha uma relação muito forte com o pessoal de lá, eles queriam que a gente fosse para mostrar outra obra do Guimarães. Fomos para Filadélfia, Nova York e tal, e eu convivi muito com o Lima, então o Lima é muito presente nessa minha história e tal. Grande Lima. O Lima, ele é de Eubank da Câmara ou ele é de Lima Duarte? Porque o nome dele não é Lima Duarte, né? Não. Como é que é o nome? O Friends, esqueci o nome dele. Eu consulto aqui, você vai lembrando. Ari Crendes, uma coisa assim e tal. Ele não é de Lima Duarte. Ele não é. Mas ele viveu lá, uma coisa assim. Eu não me lembro totalmente, não. É engraçado que o Lima Duarte... Ariclenes, uma coisa assim, se não me engano. Lima Duarte, Ariclenes, Venâncio Martins. Isso, exatamente. Ariclenes. O Lima Duarte é engraçado. É até uma pergunta que eu separei para fazer para você. O Lima Duarte, eu já o vi na televisão, na TV aberta, já um pouco mais velho, então ele conseguia transitar ali entre papéis de novela de época, novela de interior, de rural e também papéis urbanos. Mas o Lima Duarte é uma coisa interessante, ele conseguiu ser mineiro sem ter que fazer o jeca caipira ou carregar demais no regionalismo. Eu hoje, olhando isso à distância, acho isso uma coisa muito positiva, porque não estereotipa o talento daqui. O Lima é um ator de uma grandeza enorme, né? De uma diversidade de postura como ator, assim, absurda. Agora, muito particularmente, e tal, absurdo, não é nenhuma crítica, evidentemente, os papéis que o Lima fez, né? Voltado para a cultura regional, ele é muito mais resolvido. Não que os personagens urbanos que ele tenha feito e tal tenham sido ruins de forma alguma e tal, mas para mim, que gosto muito dessa coisa do ator visceral, sabe, e tal, o Lima como um representante do universo da cultura regional é uma coisa absolutamente absurda e extraordinária. Eu, às vezes, Saulo, tenho uma coisa do jornalista de querer traçar comparativo para que uma geração possa talvez enxergar na outra. Uma figura que eu acho que tem essa grandeza e quando pega um papel regional é o Matheus Nastergalli, sem querer comparar os atores, que é desleal. Mas o Matheus Nastergalli me chama a atenção quando ele vai para isso também, que ele consegue fazer o brasileiro ali, mais de uma forma. Exato, eu concordo plenamente. É a propriedade dele, é o universo dele, é onde ele se sente confortável, é onde ele passa essa força do personagem, essa verdade acima de tudo, né? Ele é isso mesmo, eu concordo plenamente. Ele tem isso, o Osmar Prado, que também tem esse poder de vivenciar o seu universo da cultura regional também. E ele não é oriundo desse ambiente, né? Mas ele tem como ator essa propriedade. Mas o Matheus tem isso mesmo, com certeza. É um grande ator, ele vivencia isso com muita verdade, esse universo da cultura popular. O interior de Minas, quando ele fica muito dentro da gente, ele não sai assim. Você falou de João dos Guimarães Rosa, é uma coisa impressionante. Vamos falar de você. Você nasce em Pedra Azul e vem parar em Belo Horizonte lá para 60, você está me explicando aqui fora do ar, por volta de 62, 64, 65. 64, 65, por aí. Porque hoje, a gente olhando para você, a gente fala, o Saulo, o João Plenário, o Saulo, o Quelé, o Saulo, e vai listar seus personagens todos. E vai falar da sua presença em TV aberta, que é o que tem grande alcance. Mas como é que você sai lá do Vale de Jequitinhonha e vira... Você virou humorista de cara? Você virou ator? Como é que foi isso, assim? Então, Mário,
eu comecei a coisa do humor era sempre muito presente e tal, porque o humorista propriamente dito, que nasceu para ser humorista e tudo mais, começa muito cedo. Começa muito cedo, é aquela história mesmo de ser criança e o pai falar, mostra para ele aqui, imita não sei o quê, aquelas coisas. E eu ia muito no circo, eu gostava demais do circo. Na época o Circo Nerino, o famoso Circo Nerino e tal. E era curioso porque quando terminava o circo, eu ia, quando chegava na cidade e tal, eu vi várias vezes o circo chegando, a primeira estaca descendo do caminhão para colocar. Isso era fascinante para mim. Eu lembro como hoje, se eu fechar os olhos, eu vejo aqueles homens batendo ali e tal. O circo me fascinava. E o circo tinha aquela coisa dos esquetes, né? De humor, não só dos palhaços, como no caso do Circo Nerino, tinha até coisas dramáticas até e tal, mas o palhaço era o que me interessava. E aí eu chegava e no outro dia eu montava o circo em casa e cobrava ingresso. E ficava imitando os palhaços, mostrando como era e tal. É uma coisa que vem com a gente, nasceu muito naturalmente e tal. E aí o canto também se apresentou nesse momento. E eu cantava muita seresta e tal, porque era música que se comunicava com o pessoal daquela época e tudo mais e tal. E aí, quando eu vim para cá, surgiram muito de maneira natural os personagens rurais. Que é a Via Messina, o Zé da Silva Pereira e tal. Isso foi me encantando, eu fui me envolvendo com esse universo e tal. E as canções também que eu cantava no meu primeiro disco, segundo e tal, tinha toda essa tendência da cultura regional, da cultura popular e tal. Mas aí, com o tempo, eu comecei a falar, bom, agora eu vou abrir. Eu comecei a conviver com a música popular brasileira diferenciada e tal, urbana, digamos assim e tal, e comecei a cantar. E aí me veio aquela coisa de falar, puxa vida, se eu começar a cantar Clube da Esquina, começar a cantar canções assim e tal, eu perderia essa verdade da cultura regional. Aí foi um desafio, que as duas coisas aconteceram de forma muito legal. Eu me entreguei ao universo de cantar Vanderly, de cantar Celso Adolfo e tudo mais e tal. E aí, para fazer um contraponto e eu não perder a minha verdade regional, a coisa da cultura regional pesou mais ainda. E aí eu fui me vendo dentro da cultura regional como eu nunca tinha me visto. Por conta de falar, eu mergulho para manter vivo isso, porque eu queria e quero que eu seja lembrado por um artista que vivenciou esse universo da cultura popular. Então eu tive que mergulhar nisso o máximo para dar conta da coisa. Por isso que, por incrível que pareça, se você vê um personagem meu regional, Zé da Silva, Messina e tal, de 20 anos atrás, por mais interessante e verdadeiro que fosse, não pode comparar como agora. A minha Messina hoje, ela é verdadeira mesmo, ela é pura mesmo, ela emana pelo olhar, acredito até que pela energia, aí eu não posso falar muito, mas o jeito de falar e tudo, hoje eles estão prontos, mais do que nunca, talvez por conta de falar, olha, você vai ter que dedicar muito a isso, para isso continuar a verdade, já que você está cantando outras coisas e tal, declamando outras coisas e tudo mais. Então, eu fiquei muito satisfeito e agradeço muito a Deus por não ter perdido esse elo, né? Essa vivência com a cultura regional, que é o que me fascina realmente. Falando de cultura regional, dando um pulo lá na frente, como é que você foi parar na Praça é Nossa? Então, eu estive no Jô Soares uma vez, 2 vezes. Mais ou menos. Aí o produtor do Carlos Alberto, da praça na época, o Tomazelli, ligou para mim e falou, olha, o Carlos quer te conhecer, quer te propor, você fazer a praça e tal. E nessa época eu estava fazendo o Sertão com o Lima Duarte, exatamente nesse período. Só um adendo, isso surgiu no SBT, né? Já com o Jô 11h30. Ou isso era o Vivo Gordo na Globo? Jô 11h30, sim, ok. No SBT. Aí eu falei, puxa vida, o que eu faço, hein? E achei super interessante, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco preocupado. Eu não fiquei assim tão fascinado, por mais que a Praça é Nossa sempre foi um programa muito popular, quando naquela época, então, uma audiência absurda e tal.
Mas eu fiz meio um corpo mole, assim, sabe? Falei, tá, eu vou lá. Passou um tempinho, eu falei, vou, não vou, e tal, eu mergulhado naquele universo da cultura regional, daqui a pouco para a Praça Nossa, o que eu vou fazer na Praça Nossa, né? Que personagem eu poderia sugerir? E fui fazendo ali, fui passando, ele voltou a me ligar. Passou um mês, não, o Carlos quer... Tá. Falei, tá legal, eu vou. Aí eu fui conversar com o Carlos. Ave Maria, a simpatia do Carlos comigo foi um negócio assim absurdo. Ele falou, olha, você tem um dom incrível do seu humor e tal, eu gostaria muito que você fizesse um teste. Fizesse um teste em qual personagem você gostaria de fazer. Faz um teste aí, depois você vê e tal. Eu falei, tá legal. Eu tinha um personagem, até então não existia o João Plenário. Eu tinha o Zé Roberto, que é um riponga e tal, só, mó barato e tal, que foi inspirado no festival que eu e o Heitor de Pedra Azul fizemos em Pedra Azul em 73 e tal. Né? E aí eu fiz, quando eu terminei de fazer o personagem, ele falou, olha, Saulo, se você quiser, é ir direto no RH e fazer o contrato. Nos interessa muito aqui. Mário, nessa época, era uma mesa enorme, sentado, Lafon, Golias, a velha surda, o Rony Rios, todos eles, assim, a gente batia o texto numa mesa enorme, assim, tal. Eu era o mais jovem mesmo, o mais jovem mesmo. Arno Rodrigues, Lilico, eles todos ali sentados e tal, e a gente passava o texto. Hoje a coisa deu tão certo, que o Carlos Alberto falou, não, você fica aqui o tempo que você quiser. Depois surgiu o Kelé, que era um personagem muito comunicativo, muito engraçado e tal, deu muito certo também. Aí um belo dia eu falei com ele, olha, eu tenho um personagem que é um político, que fala e não fala nada e tal, porque eu tive uma vivência muito grande com os políticos do interior, que são carismáticos e tal, histriônicos e tal, e tem piadas incríveis e tal. O próprio o Alckmin, né, o Valia de Alckmin, que o Sebastião Neri escrevia tão bem quanto essas curiosidades dos políticos e tal. E aí ele falou, vamos ver como é. Eu fiz, também não deu outra. Ele falou, não, perfeito, é um assunto muito atual e tudo mais e tal. Só que o personagem foi crescendo, ele não tinha ainda essa pegada que ele tem hoje. Né? Hoje ele domina muito. Esse tempo que o personagem dá, você só pode ter isso depois de muitos anos, que era o caso do Golias. O Golias, a gente passava o texto com o Carlos, ele esquecia o texto, fazia uma outra coisa, improvisava, voltava para o texto. Essa liberdade que a pessoa tinha. Eu não tinha isso, imagina. No início era para não errar tudo direitinho. Com o tempo o personagem foi crescendo, foi desenvolvendo. Hoje é o contrário. Quando a gente passa o texto com o Carlos, ele fala, por favor, não faça nada agora. Não interpreta nada. Só dá o texto para a gente passar aqui e tal, para ver se está decoradinho, mas você faz na hora. E aí o deputado hoje deita e rola, ele levanta, xinga Carlos, vai lá e volta, dança, para o texto, brinca. E aí está uma delícia fazer o João Plenário. Adoro fazer o João Plenário por conta dessa liberdade que eu me dou com o personagem e que o Carlos aceita. Porque isso no início, se eu fizesse no início, ele falou, como assim? Vamos seguir o texto. Era o normal. Agora não, agora é o contrário. Ele pede, pelo amor de Deus, não me fala não. Aí ele briga, xinga Carlos, levanta, dança. É muito gostoso fazer o João Plenário. Foi assim que eu fui parar na praça e hoje eu sou o mais velho. Né? Era o Moacir Franco, que era o mais velho, evidentemente. Na época que eu cheguei ele já estava, mas aí ele saiu. E hoje eu sou o mais velho da Praça Nossa. Acredite se quiser. O Carlos tem uma gravação linda no podcast que tá você, seu filho também, que ele vira e fala, olha, é chato falar que um pai tem um filho favorito, mas hoje o meu personagem favorito da praça é o deputado. Foi muito bonito ouvir. Ele sempre fala isso e tal. Eu acho que é para esse crescimento do personagem, essa liberdade que eu tenho do personagem improvisar e surpreender ele. Né? Porque quando no iníciozinho não tinha surpresa nenhuma. Eu dava o texto, ele dava o dele, tudo bem, se o texto é legal, tá tudo certo. Ó. Hoje não, hoje se delicia. Porque eu pego ele de surpresa e me pego também de surpresa, não sei o que eu vou fazer. Aqueles gritos que ele dá, aquelas bobajadas, tudo ali é na hora mesmo. E tem alguma brincadeira de você
dar um texto X na passagem de texto e na hora do ao vivo, você forçar ele a sair do personagem? Você tenta fazer ele rir pra desconstruir ele na hora? Ah, lógico. Eu faço isso demais. Quando eu descobri que os gritos que ele dá assustavam o cara, de verdade, eu falei, eu vou deitar e rolar com isso. Ele assusta mesmo? Assusta pra valer. Eu falei, esse negócio tá ótimo. E o Marcelo adorava e fazia assim pra mim. E aí eu vou no silênciozinho, eu faço o contrário. E aí, pá, explode aqueles troços e tal. E aí eu deito e rolo com o Carlos Alberto. O personagem eu deito e rolo. E ele se sente muito bem. Ele se sente muito tranquilo, ele acha que tem que ser assim mesmo e tal. E isso me permite fazer o personagem crescer ainda mais. Entendeu? Que eu tô tão. A expectativa é tão grande do personagem fazer os intervalos de um humor improvisado que isso me faz um bem muito grande. É tanto que no YouTube, quando eu vejo algumas pessoas, alguns comentários e tal, é um pouco isso. Eles comentam, lógico que fala do texto, interessante, que quem faz é o Maga, e a gente discute um pouco, eu mudo alguma coisa ou não, tal, mas ele é o que realmente faz a espinha dorsal do texto, é feito pelo Magalhães Júnior. E aí eu vejo nos comentários que o que as pessoas encantam e tal é os improvisos, é o jeito dele descontrair, aquelas loucuras dele e tal. O texto também vale, evidentemente tem textos excelentes, de vez em quando eu vejo assim e tal. O Maga é muito bom mesmo. Mas o improviso é o que faz o personagem ficar mais comunicativo. E tem um lado que é muito sério do João Plenário, e isso me alegra muito, é que eu recebo muita mensagem falando de pessoas que não é que curam, mas que alivia a depressão muito vendo o João Plenário. Porque essa coisa do humor, isso cabe a qualquer um, quando você identifica com um humorista, ou uma mulher, ou um homem, ou até mesmo no cinema, no filme, no teatro, o que for, ele te ajuda muito. Porque você entende, o sorriso é uma coisa muito forte. É muito forte para tirar você daquela tristeza, daquela depressão, daquele momento difícil que você está e tal. Então eu tenho histórias incríveis sobre essa coisa da identificação das pessoas com o deputado João Plenário e se sentirem melhor e tudo mais. Só antes de falar mais dos personagens do João Plenário, eu tenho a impressão às vezes que alguns atores levam o humor meio que como patinho feio. Quando você foi pra praça, no fundo você ficou assim, pô, mas vai ser humor? Será que é isso? Você chegou a ter esse embate seu contigo? Não, eu tive um pouco, como eu falei, não por conta do humor, de ser humorista, não. Eu sempre fui humorista com muita certeza, com muita elegância, com muita convicção, sem nenhum problema. A questão é que no momento eu estava fazendo um trabalho muito denso da cultura popular e eu poderia ser confundido de falar como esse cara vai falar de Guimarães Rosa, declamar Guimarães Rosa, fazer um recital sobre Guimarães Rosa, se está num programa tão popular como a Praça é Nossa. Eu não estou falando de maneira pejorativa não, porque jamais podemos fazer isso, meu amigo, de forma nenhuma. O popular é tão encantador quanto a coisa mais sofisticada e mais incrível que possa conhecer. De Woody Allen a humor mais simples, é muito válido o humor. O humor é uma coisa encantadora que alegra as pessoas e energiza as pessoas de uma forma muito, muito especial e tal. Então eu não tive de forma nenhuma assim. Eu tive esse problema de talvez será que minha carreira como um ator envolvido com a cultura regional séria, será que não vai quebrar esse encanto e tal? E essa coisa eu tive. Mas eu falei, poxa vida, vamos ao desafio. Vamos ao desafio. Não vou perder a minha identidade, não vou perder e vou dar o máximo que eu puder para fazer um humor popular, um personagem extremamente popular, mas jamais eu vou perder a minha essência de ser um comunicador, um porta-voz da cultura regional. E aí foi um desafio que só me fez crescer. Maravilha, belíssimo. E falando em cultura regional, deixa eu dar um toque aqui, dar uma parceiraça do nosso podcast, A Cachaça Seleta,
que está presente em todo o Brasil, é uma patrocinadora do podcast Tome Gosto. E hoje eu trouxe aqui especialmente para o Saulo Laranjeira a Seleta, que está aqui, ó. Seleta 5 estrelas. É a cachaça Seleta com o rótulo do Cruzeiro. Se você é cruzeirense, tem. Mas o Atleticano, que é o rival imediato também. E vários outros clubes do Brasil tem a cachaça Seleta já com o nome do clube da torcida, com uma menção. Você entra no site deles, na loja da Seleta, você entra lá e procura o seu time do coração. Vale falar que toda a Seleta é feita seguindo a tradição de Minas Gerais. É uma cachaça artesanal de alambique. Então você vai achar um produto aqui extremamente mineiro. Como eu disse Saulo Laranjeira muito bem, é um produto totalmente regional, só que espalhado em todo o mundo. Procure as redes sociais da Seleta, procure também um amigo seu. Você quer dar um presente para um mineiro que mora fora de Minas Gerais? Entra lá, tem do Cruzeiro, tem do Atlético. Você é torcedor do Náutico, você é torcedor dos times do Recife, você é torcedor do time de Rio e São Paulo. Tem time do Brasil inteiro com o rótulo da cachaça Seleta. Essa aqui é do Cruzeiro. No final do podcast vou entregar para o Saulo aqui, porque eu tenho certeza que ele vai gostar por ser cachaça, que agora a cota dele já passou um pouquinho, e por ser do Cruzeiro também. Portanto, vale falar que tem um cupom Tomegosto. Você usa o cupom Tomegosto e tem 10% de desconto em todo o site. Acesse lojaseleta.com.br. Lembrando que a cachaça é um produto destinado a maiores, portanto, beba com moderação e apenas se você tem mais de 18 anos. Saulo, tá aqui, essa é a sua, tá? No final do podcast você vai levar, porque eu tô te devendo o café. Faremos o café. Tá. O deputado. Me relembra que ano, você falou agora há pouco, mas eu esqueci, memória de peixinho. Que ano que foi que ele entrou no ar? Olha, por incrível que pareça, a falta é até muito grande, assim, porque eu deveria saber com precisão exatamente como ele entrou. Como eu me confundo muito, porque uma coisa foi ter entrado na praça, ter feito 2, 3 anos o Zé Roberto, depois mais 2 anos o Quelé, e depois que surgiu o deputado, eu não tenho uma precisão de data totalmente, não. Mas, com certeza, o deputado existe, com certeza, há 20 anos. Como que um assunto consegue ser tão atual há 20 anos? Eu te pergunto agora como intérprete. Deixa eu fazer um julgamento meu do deputado. Se eu estiver sendo equivocado, você, por favor, me corrija aqui de peito aberto. O último corte que eu vi da Praça é Nossa, não sei se foi um que você postou, que eu achei no YouTube, eu achei um barato. Que o deputado entra debaixo de vaia e de xingamento. Eu achei sensacional. E aí ele dá uma resposta e tal. Eu fico pensando, o Brasil é o país do futuro, mas o futuro nunca chega, Saulo. Porque tem 20 anos que o arquétipo do personagem que o público associa à corrupção, a gastar um dinheiro que ele não tem, a se apropriar do que não é dele, a, vou usar um termo moderno aqui, tirar onda com o dinheiro alheio, ainda está no imaginário. Com certeza. Isso é muita coisa, né? É, muito tempo. É muito tempo um personagem desse acontecer da forma que acontece, toda semana e tal, e ser uma coisa procedente, né? Ser procedente, se aceita como um personagem que traz à tona essas mazelas todas da política brasileira. Agora, uma coisa eu preciso dizer, Mário, a história da vaia do deputado, ela surgiu quase que no início mesmo. Isso virou um bordão. A entrada do deputado na praça, na hora que ele entra, é sempre vaiado. É sempre vaiado. Para mostrar um lado, né, quer dizer, eles fazem como se fosse o popular, o povo brasileiro, vaiando um político que é totalmente nocivo mesmo, e perturbado, e sem projeto nenhum, sem nenhuma preocupação com nada em relacionado às questões sociais e tal, como era o Justo Veríssimo. Então, essa ideia, que eu não sei como surgiu, desde o bem mais ou menos do início, a vaia. Eu lembro que no início ele não era vaiado quando entrava. Ele entrava, fazia o solo dele e tal, mas depois de um tempo ele começou a ser vaiado. Foi uma ideia, talvez, que surgiu de falar, pô, é uma forma da Praça é Nossa fazer a sua contestação. Mostrar, sabe, que
um pensamento de não apoiar um político que deturpa tudo, né, totalmente distante da realidade de um bom político e tudo mais. Então, essa coisa dele entrar sendo vaiado já é um mote do quadro de João Plenário. E para você como ator, o público vê, tá tendo uma vaia, quer dizer, vaia é uma pessoa que a gente não quer, ele não é querido, ele tem rejeição com o público, ele tá sendo vaiado. Mas aquela energia, porque a vaia é uma energia, é uma manifestação, aquilo ali acelera o coração, te faz render melhor? Absolutamente. Aquilo é uma delícia, porque é por conta daquilo que eu faço a piada, que foi surgindo aquela coisa de fazer careta, e falar, mas vocês vão se lascar, e não sei o quê e tal. Isso é uma delícia. Hoje, eu te confesso, que se eu entrar e não tiver a vaia, é lógico que eu entro, o personagem se resolve e tal, mas é totalmente interessante, não, é uma vaia falsa, aquilo é teatro puro, não tem nada a ver. É até engraçado, porque alguns figurantes ali, eles sempre gravam comigo de vez em quando. E como eu conheço eles há anos, o Chico, o Henry e tanta gente e tal, e quando eles são escalados para gravar com o deputado, eles ficam numa felicidade danada e tal, a gente brinca, passa, ensaia antes e tal, e de repente eu vendo eles sérios, vaiando o deputado, é uma mentira tão grande que é uma delícia, não me perturba absolutamente. Não, então ela te dá um combustível, né? Combustível melhor que você pode imaginar, sabe? Vou te falar numa boa, sabe? Se eu entrar, em vez de vaia, um aplauso, confunde tudo na minha cabeça. Eu vou pirar, como vocês estão aplaudindo? Bugou o sistema. Sabe, me pirei ali, não, eu quero a vaia mesmo, para me fazer uma coisa engraçada, brincar com eles, né? Bordões que foram criados exatamente por conta da vaia, porque não vão vaiar não sei o quê, essas brincadeiras. Não, eu preciso da vaia, hoje mais do que nunca. Portanto, se você vê o João Plenário, não o Saulo Laranjeira, você vê o Saulo, você respeita esse senhor aqui, mas se você vê o João Plenário no show, o João Plenário entra no seu espetáculo? Não, ele é o ponto alto, Ele né? é o ponto alto. Ele o Saulo tem um alto. espetáculo que deixa só, para não ficar feio, é o espetáculo A Arte do Humor, não é isso? Arte do Humor. Que está em cartaz na campanha de popularização do teatro e da dança, e que você pode levar para sua cidade em todo o Brasil. Consulte as redes sociais do Saulo Laranjeira. Mas durante o espetáculo desculpa, eu sei que não deve dar spoiler, que é feio, mas assim, tem um pedido para a plateia vaiar ele? Não, então, você tocou uma coisa interessante que eu nunca comentei isso aqui, rapaz. Que coisa engraçada. Não teria nada melhor do que ele ser vaiado pela plateia. Mas não acontece porque as pessoas vão no meu show, lógico que alguns identificam também com outros personagens e tal, e nesse show tem uma coisa muito especial, porque eu canto também. Canto, inclusive, coisa séria mesmo, assim, canções bonitas e tal, e declamo alguns poemas também e tal. Nossa Senhora, seria o maior presente para mim entrar no teatro, no Palácio lotado, e o pessoal, no deputado. Não, eles começam a rir já e tal, então o que é uma delícia também. Mas você me fez uma coisa aí muito interessante, porque se esse público fosse avisado e falar, quando ele entrar, dá uma vaia forte e tal, aí eu deitava e rolava. Mas isso nunca aconteceu. Vou te oferecer, se quiser, uma locução minha. Senhoras e senhores, muito silêncio no teatro. Está entrando o homem que roubou você, que pega o seu dinheiro, que faz isso. Uma salva de vaias. Isso. Funcionaria. Não, você me trouxe uma ideia aí, funcionaria, porque na verdade é o contrário. Quando eu entro, todo mundo já começa a rir, porque fica naquela expectativa, deixa eu ver o deputado e tal. Eles vão mais para ver o deputado mesmo, é um personagem mais popular e tal. Mas a ideia é ótima de ser vaiado, mas nunca foi vaiado. Muito pelo contrário, todo mundo ri muito no início e me dá sustentação para que o personagem possa fazer um humor bem presente ali, né? Bem improvisado, mas bem atuante ali. Portanto, vamos trabalhar uma vaia, gente, mas é pro deputado, não é pro Saulo não, hein? Se você vê esse cara no aeroporto, não vai ele não. Você respeita o mestre. O Carlos, eu vou moer café aqui falando com você. Engraçado. A gente vive uma era do individual. A gente vive a era do eu por mim,
eu com as minhas redes, eu com o meu seguidor. É muito fácil ficar narcisista com o telefone na mão, né? Os meus seguidores, é a minha verdade, e isso está muito exacerbado. Você falou do Justo Veríssimo, do Chico Anísio, Sim. e você contracena com Carlos Alberto da Nóbrega. Essa profissão de escada, será que ela está saindo de moda? Porque um homem, o Carlos Alberto da Nóbrega, que eu saiba, já chegou a ser até roteirista dos Trapalhões. Sim, lógico. Né? Um homem, para ter essa grandeza de falar assim, olha, eu vou me assentar num banco da praça. Eu vou levantar a bola para não sei quantas sketches são por programa. Pensando com a cabeça da molecada de hoje, eu não sei se isso vai existir. Eles não têm na cabeça deles um momento que eles não são protagonistas. Todo mundo tem que ser protagonista de tudo. Assim, misturando isso tudo. Os escadas que eu vou me lembrar aqui. Carlos, Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo, Dedé Santana. Olha, Mário, a questão é a seguinte. Essa questão do escada, nessa ideia, né, de um cara sentado num banco e sendo escada para vários humoristas, personagens e tal, pode ser que quando o Carlos não estiver mais entre a gente, pode ser que isso não tenha mais sentido ter uma continuidade. Agora, o escada no humor, se não tiver escada, acaba o humor do mundo. Porque mesmo em filme, mesmo em tudo, o Jerry Lewis tinha como escada o de Martin. Quer dizer, se não tiver escada, não existe o personagem. O Chaplin, que para mim é o gênio maior de todos, sempre teve escada. A escada é necessária porque senão não tem humor. Entende? Então, nesse aspecto, agora, o formato de escada do Carlos Alberto sentado e tal, não sei o que, aí pode ser que com o tempo não exista mais, como o professor Raimundo e tal. Agora o escada, se você vê esses artistas de Hollywood, o próprio Robert De Niro, naquela comédia que eu adoro, Entrando numa Fria e tal. Nossa, aquilo é bom demais. Pois, mas aquilo é escada. São escadas, cada uma escada do outro. Quer dizer, cada uma escada do outro, não. O humorista mesmo, que é o Ben Stiller, Sim. Ele precisa do escada. Então o escada é necessário em humor. Se não tiver escada, é muito difícil fazer humor. É quase impossível. Aí você pode em todos, desde Cantinflas, Jerry Lewis, como eu já falei, Mazzaropi, todos. A escada, o humor surge quando você tem uma escada. Agora, o formato de escada de um programa humorístico na televisão, aí pode ser que esse esquema já não vai fazer mais sentido, digamos assim. Não sei. Aí é uma questão de tempo. Mas o escada não tem nada... Se desapareceu a escada, o humorista... Por isso que, de certa forma, surgiu o grande momento do stand-up no Brasil. Porque o stand-up não precisa de escada. Se for pensar, muitas vezes até precisa, porque quem sabe quem faz escada para o stand-up? O público. Aquela perguntinha ali, meu amigo, aquilo ali é pensado até não poder mais. Porque quando ele faz a pergunta, o público se torna escada para ele. E aí ele detona, se ele na hora estiver inspirado, ele detona que leva a plateia à loucura de rir, entendeu? Então, o escada é necessário. Ô Saulo, eu tenho um hábito aqui de às vezes deixar o convidado sentir o cheiro do café moído. Sim. Eu quero só que você... Porque isso aqui é uma experiência sensorial. Ah, gostoso? Beleza, maravilha. Se fosse o Kelé pra sentir um cheiro do café desse, hein, bicho? Muito doido. Dá vontade de mandar uma tora junto com esse café. Ai, que honra estar com o Saulo aqui. Imagina. A gente falou do papel da escada e falou muito do deputado. Só pra gente virar a página para os outros personagens. Como que os deputados, os Vossas Excelências, te tratam quando eles te enxergam e falam do deputado? Essa pergunta me fazem. E é uma delícia responder,
e aí julguem vocês da forma que quiser, mas todos eles elogiam, alguns ou de forma real mesmo e tal, outros de forma cínica. Eu não vou citar nomes, nem vou citar se esse é falso ou deixa de ser. Mas quando encontro com eles no aeroporto, muitas vezes, ou qualquer deputado, a maioria, mesmo, sem exceção quase, fala: Saulo, essa crítica ele precisa, esses caras precisam ouvir. Sempre o outro, sempre esses caras. Nunca é ele, Saulo. Não, nunca ele fala. Nunca, porque se um cara chegar para mim e falar: ô, Cal, pô, você está detonando o político, isso, pelo amor de Deus, isso não é certo. Como? Eu falo: como não é certo? Posso citar 10 nomes aqui? Que você mesmo vai me ajudar a detonar? 10, vou citar 10 aqui, um atrás do outro aqui. Então ele não fala isso, ele não pode nunca falar isso. Então ele faz a média de falar: não, esses caras precisam ouvir, chega, né, de corrupção, mas não é possível, ninguém aguenta mais isso. Você olha: parabéns, Saulo, parabéns pelo seu personagem e tal. Nossa, eu escuto só isso. Nunca algum teve a audácia de chegar para mim e falar: poxa, você não pode fazer isso, então que detona. Deus, ai, que presente que ele me daria. Meu Deus. Nossa Senhora. É a faísca pro gás explodir. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não tem lógica isso, não. Tem mais é que... Quer dizer, na verdade, desculpe, eu não estou falando generalizando, sem dúvida alguma, tem amigos deputados e tal, mas a maioria são falsos mesmo, sabe? Estão ali, faz essa colocação de maneira cínica. Outros não, outros é de verdade mesmo. Pô, é tão divertido o personagem, que bom, né? Falam as coisas, as verdades, na brincadeira diz coisas e tal. Eu acho isso bom. Também não estou generalizando de forma nenhuma. Você falou do Zé Roberto, que é o hippie. Uhum. Que ele vem depois de um festival que você organizou Isso. em Pedra Azul. Isso. Quando alguém fala de festival que tem hippie, eu lembro daquelas imagens de Woodstock. Isso. Que os caras ficaram na lama não sei quantos dias. Isso. Eu já ouvi falar que na década de 70 aqui em BH teve uma coisa parecida no Jockey Club. Um festival de rock. Que os caras foram tudo pra lá doidão, de calça jeans, ficaram na lama e voltaram cada um com 80 quilos de carrapato de cavalo depois de um festival. Como é que foi organizar um festival no Pedra Azul é Vadio que tinha já? Já não, é Vadio que tinha? É bem no centro. É bem no centro. Como é que foi? Porque assim, hoje em dia, eu imagino um festival de certas coisas no Vale de Jequitinhonha, a gente fala de modo engraçado, mas ainda é uma região que ainda precisa de mais atenção por parte do poder público. Mas como é que foi naquela época, cara? Quantas pessoas você levou para lá? Como é que foi esse festival? Então, olha, isso mereceria, para mim poder aprofundar mesmo, um outro podcast, nós dois, só falando desse festival que se chamava Transação Folk Rock Pop do Sertão. Eu vou abreviar de certa forma, eu morava no Rio nessa época, junto com o Heitor de Pedra Azul e tal, e a gente resolveu fazer primeiro um festival de música um ano antes, 72. Festival normal de música e tal, e com músicos e compositores da região, de Minas e tal, e tudo mais. Aí no terceiro, a gente morando no Rio, a gente era muito descontraído, tal, entendeu? E não era questão de droga, que eu nunca fui mexer com droga, nem tampouco o Heitor, mas era aquela coisa, aquela contravenção de ser jovem, cabeludo e tal, não sei o que. A gente falou: puxa vida, a gente podia fazer um festival em Pedra Azul e tal. E aí, naquela época, o Guilherme Araújo, que foi o grande empresário do Gil, do Caetano e tudo mais e tal. E a gente teve acesso, de alguma forma, a ele, fomos no escritório e chegamos lá, a gente ousado pra danar, eu e Heitor. Ô, Guilherme, vamos fazer um festival no Vale do Jequitinhonha. Ele: onde? Vale do Jequitinhonha. E um festival de música e tal, a gente quer detonar, a gente queria ver se levava o Gil ou o Caetano. Ele falou: olha, é complicado, pro Gil e o Caetano é complicado e tal, mas olha, dá pra gente pensar em alguns músicos aqui, como é que você levariam eles? Seria de ônibus. Seria de ônibus e tal, a gente alugaria um ônibus, eles iriam de ônibus. Aí ele falou: tá, vamos ver aqui. Aí sabe quem ele propôs e realmente aconteceu e foi o Grão, que acompanhava o Tim Maia na época, Paulo, Cláudio e Maurício, uma coisa assim, que era um trio de rock que acontecia na época.
o Serguei, Sérgio... Serguei é aquele que tocou no Rock in Rio? Isso, Serguei. O que era pansexual? Isso. Meu Deus. E mais uma turminha e tal, não sei o quê. Uns 3, 4, 5 grupos de rock, o que daria umas 20, 25 pessoas e tal. E eles foram de ônibus para Pedra Azul. E a gente anunciou e tal. Mauro, o que foi de gente do Brasil para lá? Primeiro que soava muito estranho Jequitinhonha. O pessoal, pô, Jequitinhonha, eu quero ir, deve ser um barato, deve ser muito louco. E foi isso que surgiu de maluco. Na época lá, o delegado, inclusive, começou a colocar a gente para fora da cidade, porque foi entrando muita gente. Aí surgiu muitas piadas e tal, das velhinhas lá, falando, eu ouvi dizer que os hippies estavam tudo bebendo maconha e fumando bolinha. E aí começou aquelas coisas e tal. Foi um acontecimento assim incrível, incrível, que aconteceu em 73, no Vale do Jequitinhonha, em Pedra Azul, chamado Transação Folk Rock Pop no Sertão. Eu e Heitor na frente disso tudo, e foi um acontecimento assim que ficou na história, porque foi muita gente mesmo. Então, à disposição, que na verdade não era bem hippies totalmente, não, assim, sabe? Inclusive colegas nossos lá do Rio de Janeiro, que estudavam na escola Malé Soares, que era uma escola muito conhecida na época, um cursinho e tal, era o pessoal querendo zanzar, querendo, sabe, confusão, querendo, sabe, sair do comodismo ali e ir para um lugar distante como Jequitinhonha. A gente pegou carona. Naquela época não tinha esse grilo que tu imagina isso acontecendo hoje, com o perigo que é hoje e tal, nas estradas, e a índole das pessoas também. Mas naquela época não, eles pegavam carona e todo mundo dava carona e tal. Achei que a cidade ficou em peso, cheia desses malucos. Aí surgiu o personagem Zé Roberto, e que foi muito interessante, mesmo na Praça Nossa ele funcionou muito assim e tal. E nos meus shows, em alguns shows especificamente, quando eu estou inspirado na semana, eu resolvo se eu vou fazer ele ou não. Eu costumo fazer o Zé Roberto. Agora o Quelé sempre eu faço. Ô Saulo, esse café eu fiz ele bem suave, ele tá até um pouco mais suave que deveria estar. Tá bom. Porque ele é um café muito aromático, então ele vai estar quase que um chá. Mas eu achei ele bom demais. Muito bom, muito bom. Ele também é aromático. Se for caso, a gente faz outro aqui. Tá ótimo, muito bom. E esse povo ficou aonde, Saulo? Ué, nas ruas, barraca. No meio da rua tinha uma barraca. Não, ele levava barraca, dormia no mato, dormia no... Foi uma coisa impressionante, porque eu estou te falando, o delegado começou a ficar preocupado, colocando gente para fora, não pode ficar e tal coisa, mas foi tudo numa boa, não teve nada assim, mas teve coisas que chocavam. Alguns mais malucos e tal, porque tinha droga, evidentemente, e tal, principalmente a maconha. Eles iam para os rios, os lagos, e ficavam tomando nu, pelado e tal. Então, isso na cidade, pô, você viu, eles estavam lá, eu vi, não sei o que e tal. Aconteceu esse clima assim e tal. Mas não teve nada de violência, absolutamente, nenhum caso, nenhum fato que tenha tido violência. Foi tudo essa coisa meio chocante, assim e tal, que acontecia pela postura deles numa cidade tão simplória e tão tradicional, digamos assim, que é o caso de Pedra Azul. Engraçado, em 2023, se eu não me engano, Metallica tocou em Belo Horizonte. Sim. E viralizou um áudio de WhatsApp de uma senhora mandando pra outra. Ô Neide, você não vai pra aqueles lá da Pampulha agora, não? Que tá cheio de uns homens de preto lá. Vixe. É um tal de Metálicos que vai tocar. Que maravilha. Não vai lá, não. O povo todo doido. Que maravilha. É um tal de Metálicos. Que maravilha. Você passa lá, eu vou te mandar esse áudio. Eu até fiz uma animação. É um povo todo doido que tá lá de camisa preta. Tudo cara de louco. Todo mundo tá lá. Não vai lá não, viu, Neide? Metálicos. Deus que me livre disso. Então, imagina isso acontecendo agora. Porque eu tô falando de 2023, de 2023 em Belo Horizonte. Imagina as brincadeiras, as piadas que rolaram naquela época por conta do pessoal super conservador e simples, que nunca tinha visto essas coisas. Quer dizer, naquela época, em 73, os velhinhos, as velhinhas de lá, e mesmo o povo comum, jamais tinha noção de que existia hippie dessa forma, camisa colorida, cabeludos, cheio de tatuagens, era uma coisa muito
muito esquisita na época para eles. Eles não sabiam como ler essa coisa, né? Não sabia como proceder diante disso e tal. Daí surgiu muitas piadas, muitas brincadeiras e tal. Mas foi um legado assim importantíssimo para mim e tudo mais, para o Heitor e para as pessoas na época e tal. Foi um legado bem positivo. Depois, E quantas horas de ônibus que esse povo pegou do Rio até o Vale de Jequitinhonha? Tipo, uns olha, 2 dias? não cheguei a isso tudo, não. Porque daqui a Pedra Azul, de um ônibus bem mais que carro. Daqui em Pedra Azul, por exemplo, Belo Horizonte, a Pedra Azul, indo numa boa, sem confusão e tal, pelo menos 10 horas. Então, se você vai colocar mais 5, 6 horas daqui para o Rio, vamos assim dizer... É 2 dias de viagem. Não. Se bem que no ônibus vai diretão, o cara só para. 16 horas, vamos supor, 10 horas aqui a Pedra Azul, você faz uma boa, talvez 9, entre 9 e 10 horas, sendo... Não, se bem se você for pro Diamantina, pegando Diamantina e Itaúbim, já saindo, passando por Araçuaí, já chegando em Itaúbim, Medina e Pedra Azul, você vai talvez umas 8 horas, 8 e pouco, no máximo 9 horas. Daqui no Rio, 6, 7 horas, 15 horas de viagem. Quer dizer, se você sair 7 horas da manhã, você vai chegar 7 horas da noite, 12, você vai chegar meia-noite. Entendeu? É um dia de viagem. É um dia de viagem. Falando do Metallica, do Metálicos, eu vou te mandar esse áudio, é bom demais. Tá. Eu devo... enfim. O Kelé. O Kelé é um cara que escuta música numa língua que ele não entende, né? Isso. O Kelé foi uma feliz ideia que eu tive e me dá um prazer imenso. Por quê? Porque eu, com essa coisa de fazer, né, a imitação de caipira, tem um Geraldinho que eu adoro fazer, que é uma história muito linda, é um cara que eu conheci mesmo, Geraldinho existiu, Geraldinho de Goiás e tal, da de Goiânia, um fenômeno, contador de história, de improviso. O Geraldinho? O Geraldinho. Não, eu já ouvi áudio dele demais. Então, eu faço ele, minha voz é muito parecida com a dele e tal, e funciona muito o Geraldinho e tal. Então, o Geraldinho, que é bem regional, a Véia Mercina, que eu também convivi, uma senhorinha que eu conheci mesmo e tal, o Zé da Silva Pereira, também um senhor que eu conheci e tal. Aí eu falei, puxa vida, eu estou nessa eminência de fazer personagens com esse universo regional e tal. E menos o João Plenário, que surgiu bem depois. Eu falei, que tal eu pensar até mesmo por conta do hippie, mas de um metaleiro, de um roqueiro, né? Metaleiro não, roqueiro, caipira. Na verdade, o Kelé Metaleiro é um roqueiro caipira. Isso é um pitbull com Fox Paulistinha. Isso, exatamente. Isso é um trem assim, né? Ele é um caipira. E aí, moço, como é que é? Tô aí muito doido. É um caipira, só com a linguagem, né, de um jovem maluco e essa coisa toda e tal. Mas foi nessa pegada de ser também do mundo, por exemplo, o Kelé é um personagem regional. Por incrível que possa parecer, ele é regional. Como é, de certa forma, e por incrível que pareça, o Zé Roberto até que não, ele é e não é regional, ele vai para esse mundo do zen e tal, né? Fica um pouco distante assim. Mas o Kelé, ele é totalmente regional, é um caipira, o Kelé é um caipira, e que me traz muita alegria, porque os improvisos dele também é muito legal, e funciona muito no espetáculo, no show, funciona demais mesmo, porque... é um personagem muito antigo e eu já testei várias situações, várias piadas e tal, que sempre funcionam. Eu falo, funcionou muito, o público delira ou corresponde com muita força às coisas do Kelé, as brincadeiras e tal. Você tá falando que ele é um caipira metaleiro, né? Não sei por que veio na minha cabeça aqui. O Sepultura é uma banda grande de metal de Belo Horizonte, né? A gente não diria caipira. É caipira, mas assim, lógico, né? É mais ou menos isso aí, bicho. Que loucura. O Véia Mercina, você conheceu ela. Uhum. Eu não esqueço quando você foi no 98 Futebol Clube, muitos anos atrás, que você começou a imitar a Véia Mercina. Acho que quem ouviu tava na mesa e falou assim, deixa eu botar um som de macumba aqui, porque também, meu filho e tal. Aí você falou, não, ela é uma violinha caipira. A gente foi e mudou a trilha sonora.
Mas engraçado, esse personagem, esse arquétipo da senhora do interior de Minas, que tem muito para falar sobre tudo, ele não passa, né? Não passa como? Ele é eterno. Ah, sim. Sempre vai Não existir. tenho dúvida. Sempre tem opinião sobre tudo. Não tenho dúvida. É porque eu falei da música louco, né? Te deixei do meu raciocínio. Eu falei da música de macumba e da viola caipira só como uma forma de deixar claro como é que, no imaginário de alguém que está ouvindo, ela pode ser tão diversa e tão única ao mesmo tempo, né? Porque essa figura da véia Mercina, que é, para quem está nos ouvindo aqui, me corrija se eu estiver errado, você está passando por uma cidade do interior de carro, tem uma senhora na janela ali, e no que ela vê seu carro chegando, ela já traçou o perfil psicológico de todos os ocupantes, ela sabe em quem que aquele cara votou, que música que ele ouve, para que lado que ele está indo na estrada e aonde que ele vai errar o caminho. Ela tem uma leitura dela de tudo muito forte, né? No caso da véia Mercina, ela não tem essa percepção. Porque essa senhorinha que você está dizendo, ela pode com muita dificuldade existir. Eu digo isso porque na cidade do interior é difícil ter uma senhorinha com essa percepção, com essa sensibilidade para fazer uma leitura, como você falou. Da cidade, mesmo na cidade, é muito difícil, mas pode ser que tenha. Mas a Mercina não. A Mercina, ela é rural. Ela é rural. Ela não é uma regional da cidade do interior. Ela é regional da fazenda, dos lugarejos, entendeu? É do mundo rural. Então ela não saberia se posicionar dessa forma. Ela é caipirinha mesmo, até não poder mais e tal. Agora, uma coisa que eu preciso citar também. A véia Mercina não tem nada a ver com a religião afro, nada a ver com a religião afro. Absolutamente nada contra, muito até pelo contrário. Eu tô falando que foi uma interpretação que a gente teve pelo tom de voz. Pode ter sido. Por favor, não estou dizendo isso. Não é. Ela não é cultural. Não que eu tivesse algo contra, muito pelo contrário. Se ela fosse, eu ficaria muito feliz, como posso amanhã criar um personagem que tem essa postura voltada para a cultura afro, que eu respeito profundamente e tudo mais e tal. Mas a Mercina não, ela é religiosa. Ela é católica. Eita, meus amores, meus encontros, minhas ternuras, que Deus abençoe. É bem católica mesmo, então é voltada para a coisa do santo, de Jesus e tudo mais. É uma coisa bem voltada para o universo da cultura católica, não é regional. Mas eu concordo contigo que ela tem essa coisa desse jeito, né, de dar passe e tal. Mas o passe que ela dá, que ela brinca até na plateia, quando ela desce na plateia, que na verdade tem um momento que é bem engraçado, porque ela benze os caras, não sei o que, depois benze o pinto dos caras. Vamos levantar o cipó brasileiro, meu filho, vamos? E tal. É bem interessante, mas a benzeção dela, meu filho, quem te botou quebrando olhado, é homem ou mulher, nos poderes de Deus, Ave Maria. Negros e dias desconjuntados é para o teu lugar. Viva Jesus. Amém. Então é bem voltado para a coisa da cultura religiosa católica. Tá dito. Você rodou muito tempo com a carreta. Sim. Que outro dia eu vi. Sim. Com os meus próprios olhos. Como é que é? Você viu o circo sendo armado, pelo que você conta, né? A carreta é um pouquinho mais luxuosa do que o circo, eu imagino. Você passou algum perrengue para comer, ou para ir no banheiro, para beber alguma coisa nessa carreta no interior? Porque interior, dependendo do lugar, é um mundo à parte. Não, de forma nenhuma, porque primeiro que tinha banheiros químicos. Ah, tá. Entendeu? Que a gente se contratava na cidade ou por ali e tal, a gente não dava para levar, não tinha como na carreta. Mas tinha banheiros químicos e evidentemente, quando a gente colocava a carreta na praça, por exemplo, de alguma cidade, chegamos a fazer quase 150 cidades de Minas com essa carreta. Então, se você colocava na praça, a carreta estava lá muito envolvida com o apoio da Secretaria de Cultura. Então, o que acontecia? A gente colocava num ponto estratégico, onde o pessoal da Secretaria nos indicava para montar a carreta, e nos cedia uma sala
da Secretaria de Cultura, ou da Prefeitura, para que servisse de camarim, para que servisse de um local onde a gente pudesse ficar para estruturar o espetáculo e tudo mais e tal. Então tinha banheiro com toda tranquilidade e tal. Então esse perrengue não acontecia de forma nenhuma. Bom demais. Você falou agora há pouco de Araçuaí. Uhum. Se não me engano, aquela região ali tem um requeijão moreno. Sim, sim. Tem alguma coisa que você sente saudade de comer daquela terra que aqui você não encontra? Olha, quer dizer, eu sentia muita saudade, mas agora a gente está sendo muito bem resolvido isso, e eu gostava demais, e gosto, que é o queijo cabacinha. Sim. Aquele bem, mas bem, né, quando ele está bem molinho, bem verdinho assim e tal, eu gosto muito porque fazia parte do café da manhã da minha casa, eu ainda criança, com a minha mãe e tal. Esse requeijão moreno também é um espetáculo, quando ele é molinho, né, bem molinho mesmo, né, é espetacular. E aí os trivial da comida mineira, né? Minha mãe era uma cozinheira extraordinária, tudo que ela fazia era muito diferenciado, era muito gostoso. O frango ensopado dela, só ela sabia daquele jeito. Eu falo porque a gente vivia pelo mundo e tentando conhecer outros tipos de comida, ou culinária feita ali, acolá e tal. Então a gente teve o privilégio de ter uma mãe que tinha uma mão de fada para essa coisa da comida. Então, o queijo talvez seja o primeiro para cair no lugar comum mesmo. Talvez o queijo seja o que eu mais sinto saudade mesmo. O queijo está bem presente na minha memória. Eu estava vendo sua biografia. Você já foi narrador, Saulo? Narrador de? Porque eu vi uma biografia sua, ator, comediante, não sei o que, e narrador. Eu fiz muita coisa como narração, né? Muita coisa. Uma foi, quer dizer, não era bem narração. Não é narração esportiva, então, Não, né? não. Ah, não, tá. Absolutamente, nada a ver. Esse narrador aí entra como contador de caos, se for o caso Ah, e tal. tá. Porque eu fiquei 2 ou quase 3 anos na Rádio CBN. Ah, sim. Né? Teve um momento de cultura ali e tal, que eu fazia 10 minutos, dando dicas culturais, mas ao mesmo tempo com total liberdade de contar causos, de contar um poema, de declamar poemas e tudo mais e tal. E isso foi para mim extraordinário, que eu mergulhei no universo da poesia brasileira. Eu já conhecia, mas passei a conhecer muito mais ainda, porque toda semana era terças-feiras e tal, era um momento cultural da Rádio CBN, 10 minutos com Saulo Laranjeira. E aí, puxa vida, o que eu declamei de poesia de Cora Coralina, da Adélia Prado, da Lia Luft, do Drummond, nossa senhora, tudo, muita coisa e tal, me fez mergulhar no universo da cultura poética brasileira de maneira muito intensa e tal. Talvez tenha sido essa colocação aí do narrador. Agora sou um contador de causa. Sou mesmo, sou contador de causa, declamo muitos poemas, que eu não sei como eu decorei, mas eles estão aqui latentes na minha cabeça, muitos poemas, muitos. Isso aí eu tenho, poemas fortes, assim, sabe? Tem um poema chamado Viola Quebrada, de um poeta maravilhoso que eu declamei no Jô Soares, o Camilo Jesus de Lima, lá de Vitória da Conquista, da Bahia, que é muito forte. Um outro que é fortíssimo, que chama Eu Não Gosto de Você, Papai Noé, de Ademar de Paiva, um pernambucano. Um tema forte, é tanto que quando o show começa, quando eu estou fazendo shows na época do Natal, a partir de novembro, assim, já entrando em dezembro, todos os meus shows eu declamo esse poema. Eu tenho uns 4 ou 5 poemas assim que me sustenta de uma forma. São quase necessários, Mário, de eu dizer no meu show. Tem algum dando sopa aí ou deixa pro show? Ele justifica e tal. Não, tem um que eu digo sempre que tá bem presente assim e tal. E é um poema meu, que diz assim: para quem é das Minas Gerais, duro é sair de casa e mudar de lugar. No entanto, saímos. Sair de casa quem não sai é caramujo. Mesmo assim, tenho visto alguns correndo o trecho, levando casa, levando tudo, naquele lentamente que marca os bichos lentos, mas apesar de tudo, obstinados em suas viagens. Se caramujo vai daqui ali já viajou 10 mundos. Que dirá gente que não leva casa nas costas.
mas sim carrega seus vivos e mortos, plantados e colhidos, mais dezenas de memórias na cabeça. Assim eu corro o trecho, equilibrando no pico da memória meus idos mineiros onde me fiz homem. Onde eu for, eu carrego todo um vale. Vai a meu a reboque, assim como o tiro desta matolagem, vale do Jequitinhonha, que sempre trago comigo, para a eventualidade de ter que mostrar que sou gente e não bicho. Pois do que canto, do que falo, tudo são memórias. Arte brasileira misteriosa, que eu nunca acabarei de desvendar em seus brilhos mágicos, nem mesmo na 10ª vida que terei, no mesmo renascer mineiro. Já nasci mais de 100 vezes. Deus quis, no mesmo lugar. Todas as vidas juntadas me fizeram ser este palhaço, cantador, que corre trecho, levando os causos de um pequeno vale, da imensidão de ser brasileiro. Saulo Laranjeira, senhoras e senhores. Salva de palmas. Saulo, como que você conseguiu fazer tanto tempo de televisão e ser humorista num tempo que a turma que tá chegando aí reclama do politicamente correto? Você chega a fazer piada com político. Já te bateu isso ou é uma coisa que você ouve e acha estranho? Porque o pessoal tá reclamando muito que tá cada dia mais difícil de fazer humor pela presença do politicamente correto. Que tem aquela coisa, se os Trapalhões fosse hoje em dia, o Renato iria preso, o Mussum era isso, o Zacarias, mineiro de Sete Lagoas, Mauro Fátio Gonçalves, seria enquadrado como não sei o quê. Isso já chegou no seu ou nem coça? Não. Não pelo seguinte, porque a crítica do João Plenário, eu sempre costumo falar, se o João Plenário tomar partido de qualquer situação política, de esquerda ou de direita, acaba o personagem. O personagem, naquele momento que ele tomar partido e falar eu sou de esquerda ou eu sou de direita, porque não. Enquanto o personagem, ele é um anarquista. Ora ele é esquerda, ora ele é de direita. Tem um quadro, inclusive, que outro dia até vi no YouTube, tem muitos anos, interessante que era um pouco isso. Chega alguém oferecendo para ele uma verba, ou oferecendo para ele uma verba, ou convidando ele para uma questão lá, que ele ia se dar muito bem e tal, na questão de esquerda. Para quem não sabe o que você está falando, uma verba, chama emenda Pix. E aí fala com ele e tal, ele vai e apoia. Fala, não, tá legal, vamos lá, eu sempre fui de esquerda, que é isso? O meu Bilal sempre é da esquerda. Então, eu sou de esquerda, não tem problema nenhum. Aí vai e apoia. De repente, o cara sai, ele bate a mão, entra outro de direita. Eu sempre fui de direita, gente. Tudo que é isso. Inclusive o Rio, lá que eu moro, quando eu ia, eu queria sempre ir pela mais direita, porque eu sou. Então o pessoal cai na gargalhada. Enquanto eu estiver nessa postura, o personagem existe enquanto eu morrer. Agora, se eu tomar partido, deixa de existir, porque tem pessoas que amam o deputado. Amam de verdade, de falar, Saulo, eu vou dormir, porque eu devo ter no YouTube, devo ter 200 momentos do João Plenário na Praça Nossa. Então tem muita gente que fala, eu vou dormir e vejo o que eu gosto da risada, eu gosto quando ele anda, eu gosto das caretas dele, eu gosto quando ele faz isso, faz assado, tal. Os pessoal gostam muito e tal. Então, enquanto eu tiver dessa posição, por isso que eu vou muito para gag, que é para essas situações de histrionismo dele, das bobajadas, dele levantar e tal, fazer aquelas caras de bocas e tal. Isso é muito necessário para que o personagem tenha longa vida. Agora, a nível de texto, tem que ser, não jamais posso tomar partido. Jamais. Porque eu vejo muita gente que delicia e fala, isso é o Lula escrito. Aí vem o outro e fala, é o Bolsonaro. Aí pronto, é isso que eu queria. E cada um faz o seu juízo de valor. E o duro agora é que fisicamente não tem como não olhar para ele e lembrar do Gilmar Mendes. Também tem isso. Fisicamente a gente olha para ele e lembra. Você falou uma coisa agora, é um assunto meio delicado, mas se você falou, eu vou perguntar. O remake da Escolinha
Teve muita gente interpretando, né? O Lucinho interpretou o personagem do pai, o Bruno Mazzeo interpretou o personagem do pai. Eles até falam que eles não podiam se olhar antes da gravação, que senão era um chororô danado. Mas você já imaginou alguma outra pessoa fazendo algum dos seus personagens, por exemplo, o João Plenário? É muito difícil. Não, desculpe. Não é que seja muito difícil, pode fazer até melhor, mas é uma coisa muito inusitada. Eu nunca me permiti pensar nisso, porque é um personagem tão próprio, sabe? A voz do deputado, a cara, a boca, os trejeitos, os intervalos na fala, os levantes, aquela coisa tão própria que é muito difícil você imaginar uma coisa dessa. Primeiro com a imitação, e imitação realmente não leva a nada. Seria o caso de aparecer alguém que imite o Golias. Não, pode aparecer alguém que seja talvez até melhor do que o Golias, com a sua propriedade de atuar. Aí sim. Agora eu vou imitar, não vai ter graça. Não vai ter graça. Não vai ter graça porque não foi ele que criou, não é dele. Eu até aproveito para falar uma coisa aqui e elogiar um rapaz que imita as vozes dos personagens do Chico Anísio. É um homem que não sei o nome dele e tal, de vez em quando eu vejo no Instagram. É extraordinário, é uma perfeição absurda e tal. Mas não vai sair disso assim. Não que eu não ache interessante. Aplausos para você, meu amigo, se um dia você vê esse podcast. É espetacular, é impressionante como você faz e tal. Mas aquilo que a gente falou, se fosse personagens criados por ele, outros personagens, que não sendo uma relação com os personagens do Chico, esse rapaz seria um gênio. Mas uma vez que faz parecido com o Chico, ou os personagens do Chico, por mais que seja bem feito, fica, evidentemente, e merece todo tipo de aplauso na questão imitação, que é uma arte também. Evidentemente, a arte da imitação deve ser respeitada com todo louvor, sem dúvida alguma. É impressionante as vozes que ele faz dos personagens do Chico, são variadas e tal, e ele faz com muita perfeição, mas fica nisso. Né? Agora, se ele amanhã começar a fazer personagens que não tenham nada a ver com os personagens do Chico, mas que tem a graça que tinham os personagens do Chico, ou que tem os personagens do Chico, é um gêniozinho da imitação, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A imitação eu respeito profundamente, seja como cantor, no caso nosso querido Fernando Ângelo e tal, né? Opa, esse aí... Que é um gênio e tal. Então, seja cantando, seja talvez atuando, a imitação é uma coisa extremamente válida e interessante. Agora, alguém fazer um personagem do outro, eu vou fazer, eu não vejo como isso pode... E outra coisa, seria eu também chegar, agora eu vou fazer o personagem eu vou fazer o Golias. Pronto, eu sou um bom humorista, eu acho que eu vou me virar, por que você está fazendo isso? O Golias já existiu, já existe, sabe? Está aí pronto para a eternidade. Mas você imita o Golias para quê? Entende? Então, nesse caso aí, eu acho que não faz sentido alguém apresentar o João Plenário. Não que não seja igual ou até melhor, não tem problema, mas é porque não faz sentido. Ronald Golias, pra mim, eu não lembro dele. Credo, fala pra mim, eu tenho fita minha VHS que eu vejo alguém imitando, isso eu meio que imito também, mas essa memória não me pertence. Mas uma coisa que pra mim é um dos indicadores do sucesso do Ronald Golias, além de toda a carreira dele, Família Trapo, Praça, o Silvio, tantas outras coisas, é o fato de uma vez o Renato Aragão parar os Trapalhões e falar assim: Ronald Golias, eu queria você aqui, meu parceiro, não consegui. Quem não viu Ronald Golias, como é que a gente explica o que foi Ronald Golias? Tem um moleque aqui vendo esse podcast e nós estamos falando Ronald Golias, ele não sabe o que é. Como é que você explica para alguém que nunca viu Ronald Golias? Quem foi Ronald Golias? É um dos maiores humoristas, junto com Oscarito, com Mazzaropi, com Chico Anísio. É um grande, uma referência do humor nacional, sem dúvida alguma. Golias era um gênio. Porém, para mim, muito particularmente, os momentos... Ele teve um sucesso muito grande na Praça Nossa e tal, sem dúvida alguma.
tinha aqueles personagens, ele tinha essa coisa que eu acho que eu até peguei dele, que é sair do texto, entendeu? Sair do texto, depois volta e tal, fazia isso muito na Praça Nossa e tal. Mas, para mim, o Golias que se torna uma referência absurdamente incrível, beirando os gênios, é na Família Trapo. Na Família Trapo, que, por uma fatalidade do destino, as fitas das gravações da Família Trapo, todas foram destruídas no incêndio que aconteceu na Record. Então tem uma ou duas só, tem uma do Pelé, que eles conseguiram salvar, que é muito interessante, mas ele foi um dos inspiradores para mim me tornar humorista. Porque quando a Praça Nossa estava no auge, não, a Praça Nossa não, Família Trapo, no auge, o Jô Soares novinho, ele ali aprontando, eu rolava no chão de rir. Eu já morava em Belo Horizonte, foi quando eu cheguei aqui em 66, eu cheguei em BH e assistia o Ronald Golias. Para mim foi uma coisa assim, impressionante. E eu tenho um momento também que eu gostaria de citar, que foi muito interessante para mim, ele me motivou muito a exercer esse meu lado de humorista, porque ele veio fazer uma visita aqui em Belo Horizonte, apresentar um show aqui em Belo Horizonte, ali na secretaria, no Minas Centro ali, se não me engano, que tinha um auditório, mas não é esses auditórios novos, era um mais antigo, uma coisa assim e tal. O Minas Centro tem um auditório pequeno atrás. É. Tem tipo um teatrinho atrás dele. Não. Tem um grandão e tem outro pequeno. Era um maior e eu não me lembro direito como citar isso, eu quero até aprofundar depois, procurar saber disso. Eu sei que o Golias, Mário, veio fazer esse show em Belo Horizonte. Sabe como ele chegou em Belo Horizonte? Devido ao sucesso da Família Trapo. Ele desceu no aeroporto da Pampulha num carro de bombeiros. Num carro de bombeiros do aeroporto até o centro. Ele veio com o público em volta. E ele batendo a mão e tal. E ele foi inaugurar uma loja chamada Peps, ali na Rio de Janeiro, não sei se você é do seu tempo, não é, mas ali tinha era uma loja assim, tipo um magazine, assim, vendia todo tipo de coisa e tal, como se fosse uma CIA, assim, sabe? E ele veio para inaugurar essa loja. E eu estava estudando em BH e morava de favor na casa de uns amigos do meu pai, ali na Nossa Senhora do Carmo, no edifício Nossa Senhora do Carmo, na rua Rio de Janeiro. Lógico, evidente, que ficava super perto, e eu cheguei a ver garotinho. Eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos, 15 no máximo. E aí eu cheguei e fui lá na Pepsi e vi o Golias com esse estrondo, assim, uma figura maravilhosa. Na Família Trapo, para mim, foi onde o Golias conseguiu plantar a genialidade dele. É lógico, evidente, que ele tem quadros com a Hebe Camargo, lá no SBT, na praça, que são memoráveis e tal, que mostra a verve de humor dele com muita propriedade, com muita maturidade e tudo mais e tal. Mas o Golias, que para mim me pegou mesmo e se torna uma grande referência, como o Mazzaropi também para mim é uma grande referência em alguns filmes dele, foi na Família Trapo. Como é que foi sua primeira vez com ele? Você chegou a ficar nervoso? Porque você estava nessa mesa que tava Golias, Lafon. Não existia só existia encantamento. Encantamento, mas nervosismo, porque eu me achava um pouquinho. Se eu não me achasse, eu não teria topado. Eu me achava mesmo um pouquinho, não tinha dúvida nenhuma. Cheguei valente mesmo e tal, e tive o apoio do Carlos, que sabe que me encheu a bola e falou, você está contratado a partir de agora, pode ir lá e fala e tal. E daí a pouco o Luciano Calegari, que era muito importante na época no SBT, passei no corredor, o SBT era lá ainda, na Vila Guilherme ainda, não era nem em Osasco e tal. E veio o Luciano, olha, estou encantado com a sua vinda para cá, seja bem-vindo, não sei o quê e tal. Eu me senti todo. Nada de mitidez, não é nada disso, me achar nesse sentido, não. É um achar para dentro, um achar para mim, para me sentir seguro e tal. Então, e outra coisa, eu sempre fui muito fácil de fazer amizades, assim, de criar elo de amizade muito forte. Então eu fiquei muito amigo do Lilico, amigo profundo. Do Arnô Rodrigues nem se fala. Arnô veio para cá, para Minas, aqui me ajudava. A gente tem uma peça junto que a gente fez de teatro chamada o Deputado e o Povo Brasileiro e tal. Então eu criei muita amizade enraizada, aquelas amizades fortes e tal. Então isso me dava muita segurança.
muita segurança. Então eu não me sentia fragilizado de forma nenhuma. E outra coisa que o sustentava muito, o personagem que eu fiz no início com o Zé Roberto, funcionou demais. E isso me deu uma satisfação. É diferente se eu visse alguém diferente, sabe, assim, tipo, vai firme que você vai chegar lá. Ave Maria. Mas ao contrário, pô, cara, que legal, você tá, não sei o quê. Então, tudo isso foi me dando um suporte, assim, de certeza que eu estava fazendo um trabalho interessante, e isso me sustentou, e eu fiquei firme. E aí o Canarinho, meu grande amigo, a gente tinha... O camarim, Mário, era uma coisa extraordinária. O Inho Moraes, nossa, se eu for contar as histórias desse povo, são coisas inesquecíveis. Uma só do Inho. O Inho, aquele que era o caipira, né? Lá vai bobagem, lá vai bobagem, lá vai bobagem e tal. Tem um negócio dele encantador, que genial, que figura linda. Ele estava com problema de saúde seríssimo, seríssimo. E começou a fazer hemodiálise, quase todo dia, não sei o que e tal, e ainda gravando e tal. E ele era tão bem-humorado, eu não esqueço disso. Quando a gente fragiliza a nível de doença, eu lembro do Inho. Ele chegou e todo mundo, e aí, Inho, como é que tá lá? Hemodiálise, já falou, meu amigo, olha, a coisa tá feia. É mesmo? Por quê? Ontem eu fui fazer hemodiálise, estava lá fazendo hemodiálise, de repente, veio Jesus. Apareceu Jesus no corredor, vem andando. E aí eu falei, ô mestre, e aí, minha situação? Jesus falou, eu já fiz o que eu pude, agora é com o papai. Cara, não tem. Que isso, E, cara, bicho? o extraordinário. Não pode ter um senso de humor mais interessante nesse nível, cara. Falou, eu já fiz o que eu pude, senhor. Agora tem que ver com o papai. Ele falando isso, fazendo hemodiálise, velhinho, cheio de problema e tal. Era uma figura extraordinária. Então convivi com eles todos assim, Mário, com muita intensidade mesmo, viramos amigos e tal. Quando logo eu entrei na praça também, eu ficava muito na casa do Marcelo Itão, que é o diretor, ia para lá, porque ele morava na Alphaville, eu ia para lá e tal, ficava lá, eu e o Arnaud. Então tive essa vivência muito forte com eles, e isso me deixou muito seguro, assim, sabe? Me deixou muito seguro do que eu era uma figura, um artista, um ator, um comediante interessante, mas além de tudo um comunicador legal, assim. Então isso me deu muita segurança. Tem algum almoço de domingo que você se lembra da sua casa, que você sente saudade? Um almoço de domingo, lá do Jequitinhonha, que você não teve mais. Você tem algum almoço, um cardápio que você lembra que você comia lá, como é que era? Eu volto a dizer porque a minha mãe, como eu disse, era uma grande cozinheira, mas naquela época, é engraçado, nós não tínhamos essa variedade de coisas que tem hoje. Tudo era muito simples, a comida do interior, da casa e tal, era o feijão, era o arroz, era o frango, uma saladinha ali e tal, era tudo muito trivial. Eu não tenho lembranças de banquetes, coisas assim e tal. A não ser uma senhora que tinha um restaurante muito conhecido lá em Pedra Azul, que chamava Clemência, e ela fazia uma leitoa. E aí era uma coisa assim, simplesmente espetacular, que as pessoas contratavam para grandes festas e tal, a leitoa dela e tal. Eu lembro que de vez em quando minha mãe tinha uma convivência com ela muito boa. Mas não tenho assim, é a comida da minha mãe. Era qualquer coisa simples, só que na mão dela virava tudo muito gostoso, tudo com a propriedade muito intensa do jeito dela de cozinhar e tal. Mas é o frango ensopado, esse para mim é o primeiro que fica na frente, é o franguinho ensopado da minha mãe. E é mais ou menos isso. Não tinha carne, até que a gente não tinha tanta variedade de carnes assim, era o bife trivial todo dia. Não tenho o que contar assim, a nível de momentos assim, da minha casa, assim, tudo era muito simples. Eu vi uma entrevista outro dia, não sei se foi o Carlos Alberto da Nóbrega com o Carioca e o Bola. Você falou, agora eu lembrei do Golias, que foi com eles para os Estados Unidos. Eu acho que é o Carlos Alberto da Nóbrega, que tinha um produtor, que era o produtor não sei se era do Louis Armstrong, que trazia gente pra cá. Ele foi lá acompanhando o pai dele. E aí o Ronald Golias chegou no restaurante do hotel e pediu um prato de melão.
e que ele ficava comendo, ficava assim, I love melon, e comendo um prato de melão, achando um barato. Você tem alguma memória do Golias comendo melão? Não. O Golias foi dos Estados Unidos? Foi, eles contam esse caso. Que ele foi com eles lá e que chegando lá ele ligou pro empresário de alguém e foi tipo, sei lá, de Nova York para Los Angeles ver alguém que ele queria ver. Olha, eu conheço muitas histórias do Carlos, de tudo mais e tal. Fiquei curioso agora, vou até procurar, que eu nunca vi dizer nem idas do Carlos para os Estados Unidos. Que eu me lembre, assim, a não ser viagem extremamente particular, em período assim de férias, ou com a família, ou, tá, aí tudo bem e tal. Mas dele ir, principalmente com o Golias, eu nunca vi dizer. Eu fiquei sabendo da história do Chico Anísio, que o Chico, quando saiu da Globo, ele foi para os Estados Unidos na tentativa de fazer uma carreira mesmo nos Estados Unidos e tal. E aí o Carlos esteve nos Estados Unidos e teve com o Chico. Isso o Carlos contou pra gente e tal. Que teve lá nos Estados Unidos, não sei se na região de Miami, não me lembro onde foi, mas que ele encontrou com o Chico e tal. O Chico falou, tô aqui, tô vendo o que dá e tal. Resultado, não deu em nada, ele voltou, tudo bem e tal. Agora, essa história do Golias ter ido nos Estados Unidos, fiquei curioso. E vou procurar saber. Ô Saulo, infelizmente eu vou ter que encerrar esse nosso podcast o primeiro, nós vamos fazer de vários. A gente sempre termina aqui com uma pergunta, refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Você já falou do frango ensopado da senhora sua mãe, que deu água na boca aqui. Eu sou alucinado com frango ensopado. O frango ensopado, para você que nunca comeu, é o dia que você descobre a gula. É porque parece que não tem fundo naquela caldeira que você vai botando. Aí você põe frango, aí você põe caldo, aí você põe arroz. Aí você fala arroz, sobrou arroz, vou pôr caldo. Aí você põe caldo, nossa, sobrou caldo, vou pôr arroz e por aí vai. Frango ensopado é maravilhoso. Mas essa pergunta é o seguinte: é refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Você, quem está na mesa contigo, o lugar, entrada, prato principal e sobremesa. Você pode até criar um da sua cabeça, não tem que ser real. Olha, ô Mário, eu acho que eu tô, além dessa coisa da bebida que eu te falei, que tem 4 anos que eu não bebo mais álcool e tal, tive todas as experiências com álcool, não como alcoólatra, mas como a minha profissão levava isso e tal, jovem, viajando e tal. Mas uma coisa que eu gostava muito, muito, apreciava muito, uma coisa que eu não conseguia viver sem, que era a questão da carne, né? Até mesmo do próprio frango e tal. Mas atualmente eu também não estou muito consumindo carne. Nem o frango, nem a carne vermelha. Eu estou mais consumindo a carne de peixe. Então, o bacalhau me interessa muito, a tilápia, e uma coisa que eu não era tão adepto, a salada. Eu não era tão adepto, aqueles mineirozinho bem tradicionalzinho mesmo, que era o feijão, arroz, farinha, arroz, lá, 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 lá. Hoje não, hoje me delicio com salada, melhorei muito a qualidade de vida em termos de alimentação. Então, para mim, um peixe, um macarrão a molho branco, que eu sou apaixonado, espaguete, ou não a bolonhesa, que já foi, também não como mais, mas o espaguete a molho branco com tilápia é o meu prato preferido. Uma saladinha legal, com a minha namorada, que é uma gaúcha, chamada Mirianês. Ela mora em São Paulo, a gente já está uns 3, 4 anos juntos, amo ela de paixão, é uma grande companheira, é cantora também e tal. E bebida, você perguntou da bebida também, Sim. E bebida é um bom suco. Tá ótimo. Suco de quê, Saulo? Laranja, gosto muito. Ou a bendita limonada, assim. Tá Limonada ótimo. suíça. Outro dia, eu até bem com a namorada, ela teve aqui, desculpa, ao langar, ela teve aqui, a gente foi para São Paulo de carro, eu fui com ela passar uns 3, 4 dias com ela, e eu resolvi entrar em Monte Verde, para conhecer Monte Verde e tal. Ela ficou encantada, né? Impressionante como eles estão preparados lá para receber turistas e tal. E aí a gente foi lá, comer um negócio num restaurante lá e tal, e aí eles serviram uma limonada suíça, mas com especialidade, com um toque diferenciado, que até hoje a gente ri e lembra dessa bendita e maravilhosa essa limonada suíça. No mais é isso, eu fiquei muito feliz pelo seu convite, pela sua simpatia, pelo esse seu compromisso, né, de valorizar os artistas e personalidades
da nossa cultura de Belo Horizonte, da nossa cultura mineira. Eu quero te desejar um ano maravilhoso, com muito sucesso. E quando precisar, eu estou de plantão, porque é como eu ia te falar, cada assunto desse aqui seria um podcast. Mas quando chegar no fim do ano, para a gente vai comemorar o 2025, estaria aqui de volta se você me convidar. Nós já tá aí, tá louco. Nós vamos achar um outro assunto. Isso. Que aí, gente, ganhei meu ano aqui. Pode acabar a temporada já. E Saulo, muitíssimo obrigado. Obrigado. O Saulo Laranjeira é universalmente conhecido. Ele tem o Instagram dele também, Saulo Laranjeira Artista. Então, se você quer contratar o Saulo para sua empresa, para sua cidade, quer ver mais trabalho dele, passa no Instagram dele. É importante seguir o Instagram dos artistas também. Não preciso falar dos canais de YouTube, que você encontra tudo quanto há do deputado. O Saulo ganhou, estou entregando para ele que oficialmente, Saulo, aqui, ó. Você que é um cruzeirense de 4 costados. Aí, ó. A cachaça seleta do Cruzeiro. Tá certo. O Saulo não bebe, não é Mas, mas eu vou dar. Excelentíssimo. Eu já sei para quem eu vou dar isso. O senhor vai dar alguma coisa para alguém? Fica quieto. E o que vem de troca? Rapaz, você não tem ideia do que vem de troca quando der essa beleza, viu? Fica tranquilo. Marinho, eu te amo. Fica com Deus e tudo de bom para você e tal. Não esqueça daquele negócio que eu te falei, né? Ah, é tá. o mais sério. Mas aquele jatinho, então, é seu? Não, é o Pix. Tá. Não esqueça o Pix. Que Tá é isso bom. aí pra gente continuar o nosso projeto. Entendeu? Não esqueça o Pix. Achei que era amizade. A amizade existe junto com o Pix, a coisa tudo em conjunto. E te dar um abraço. Eu vou te falar. Eu sou Maralasca, esse é o gênio Saulo Laranjeira. Esse podcast tem um oferecimento de cachaça seleta de Salinas, Minas Gerais, para apreciadores de todo mundo. Beba com moderação. Eu sou Maralasca, acabei de ver o momento da minha vida. Tchau pra vocês. Fui!